coração basta o teu peito. Para a tua liberdade, as minhas asas. Da minha boca chegará até o céu o que dormia sobre a tua alma. Citando uma poesia do Pablo Neruda, que o Viver Bem de hoje fala sobre o coração. Ele que está em quase todas as canções e na boca dos apaixonados. Mas e quando se fala da sua saúde? O coração ganha toda esta atenção? Tirando o romantismo, o coração é uma bomba altamente eficiente que bombeia entre 7 mil e 8 mil litros de sangue por dia no seu corpo. Para falar da saúde do coração, trouxemos hoje o cardiologista João Roberto Gemelli, convidado do nosso programa mais uma vez. Seja bem-vindo ao nosso programa, Dr. Gemelli. Satisfação para falarmos deste órgão que eu estava aqui até pensando. Por que associamos os sentimentos, né, os sentimentos mais nobres que temos hoje com o coração, né? Bom dia, Renata. Bom dia a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui com vocês para falar de uma coisa tão encantadora quanto o coração, né? E essa relação que a gente aprende desde pequenininho a fazer entre coração e sentimento é que causa tanta palpitação ao longo da vida, né? Seja na alegria, seja na doença, seja na tristeza, o coração está sempre envolvido como órgão responsável em nos traduzir um pouquinho de emoção. A cada sentimento, né, a cada reação que temos ali, de repente, ao ver uma pessoa, ao passar por uma situação, ele corresponde com um comportamento diferente, né? Seja acelerando, seja mais tranquilo, até com a sensação de palpitação e que eu estou tendo um infarto, às vezes é só amor, né? E isso ao longo da vida, obviamente, por ser submetido a tantas variações, é que a gente acaba desenvolvendo ao longo da vida muitas doenças, né? E o coração é um órgão imprescindível para a vida, porque, como você falou na abertura, ele é responsável por bombear o sangue. E o sangue é quem leva os nutrientes e o oxigênio para cada uma de nossas células. Se esse movimento de sangue for suspendido por 10 minutos, ou seja, se o coração ficar parado por 10 minutos, 100% de nós estaremos mortos. Então, o coração não pode parar, nunca. Agora, doutor, vamos começar o programa então com duas perguntas básicas. Qual a importância de manter um coração saudável e se isso é possível, é fácil? Eu preparei, inclusive, aqui, doutor, vamos aqui ao plasma, um material para a gente poder abordar este assunto. Então, explica para o pessoal de casa se é importante e como, se é fácil manter um coração saudável. Quer dizer, importante é óbvio, né? Ou seja, para você ter um coração que dure por mais de 100 anos, né? Você vai ter que, desde cedo da vida, ter um comportamento saudável, né? Aqui estão listadas algumas coisas que já todos nós estamos careca de saber. Então, por exemplo, não fumar, né? Se você fuma, obviamente que você aumenta muito o risco de infarto e de AVC. Teoricamente, você vai morrer antes. E qual é a relação do cigarro? Por que o cigarro faz isso? Porque o cigarro, ele provoca uma alteração dentro dos vasos e ao fazer essa alteração na parte interna do vaso, ele propicia a formação de coágulos, né? E o infarto e o AVC são causados por coágulos que se formam repentinamente dentro das artérias, né? Exercícios, todos nós falamos em exercício, mas qual é a relação do exercício com a saúde? É porque o exercício, quando você faz de forma repetida ao longo da semana, ele produz uma liberação de umas certas enzimas, certos hormônios que vão fazer vasodilatação. O que é vasodilatação? É o vaso ficar maior. Isso propicia sempre uma melhor circulação. Então, quando a gente pratica exercício, a gente tem uma pressão arterial melhor e a gente tem a possibilidade de viver mais tempo. Além do exercício nos ajudar a queimar gordura, queimar glicose, ou seja, reduzir os níveis de colesterol e de diabetes. Controle do peso. O peso, obviamente, que tem uma ligação direta. Para cada 10 quilos que eu aumento no meu peso, eu aumento a pressão arterial em 20 milímetros. Então, se a minha pressão era, por exemplo, 12/8 e eu ganho 10 quilos de peso, a minha pressão vai para 14/8, ou seja, ela subiu 20 milímetros simplesmente porque eu ganhei peso. Então, perder peso é uma atitude inteligente nos dias de hoje.
Controle da pressão. Recentemente, no mês de abril, nós lançamos em todo o mundo uma campanha de prevenção e combate da hipertensão, para que as pessoas tenham ciência. A hipertensão está relacionada com 80% dos AVCs. Então, quer dizer, quem não controla a pressão arterial acaba morrendo mais cedo de AVC ou de infarto, né? E a pressão arterial, curiosamente, metade das pessoas que têm a doença sequer sabem que têm a doença. Então, por isso, vai alerta já nesse momento. Verifique sua pressão, participe, vá no posto de saúde, vá no médico. Saiba quanto é a sua pressão. E a pressão boa, ela tem que ser 12/8. Independente de idade, independente da idade. A gente só permite que a pressão seja um pouquinho maior quando você ultrapassa 80 anos de vida. Então, se você tem 18, 20, 40, 60, 70, a pressão que deve ser buscada é 120/80. O colesterol é o mal do século 21, ou seja, é aquela gordura que se deposita nas artérias e que faz a famosa obstrução sanguínea, ou seja, o entupimento, né? Então, quanto mais colesterol eu tenho na minha dieta, mais possibilidade de entupir os meus vasos. E as doenças que esse entupimento irá causar é o infarto e o AVC. Eu costumo brincar, dizer assim, a gente tem um medo de câncer que se pela, né? Mas a gente acaba morrendo mesmo é de AVC e infarto. Por quê? Se eu juntar todos os cânceres que existem, para cada um câncer, juntando todos, morre 3 pessoas de doença cardiovascular. Então, na verdade, a gente tem medo de uma coisa e sempre acaba morrendo de outra. E o controle da glicose, que é o controle do diabetes, ou seja, quanto maior é a minha taxa de glicose, entenda que a glicose, ela entra no processo que produz gordura. Então, eu vou sempre ter colesterol elevado e vou ter triglicerídeos elevados à medida que a glicose sobe. Então, controlar a glicose significa controlar também o colesterol e o triglicerídeo. A gente percebe que todos os hábitos, eles estão interligados de certa forma, né, doutor? E daqui a pouco a gente explica mais sobre esse assunto para o pessoal de casa. Afinal, é preciso sim cuidar do seu coração. Não saia daí que nós voltamos já.